Pessoal, esse aqui é o nosso 16º vídeo da série de leitura e comentário da LDB. Antes de iniciar, eu peço que você dê o joinha e assine o canal, porque aqui todas as aulas são grátis. Pessoal, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos aqui dentro dos profissionais da educação. Nós paramos aqui no 6º, o 7º foi vetado, ele não está aqui na lei. 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. É uma inclusão de 2017, para quê? Para que os profissionais que serão formados a partir da promulgação da base já tenham como princípio a própria base. Então facilita, se eu formo o professor para atuar com a base, desde o início, desde a sua formação inicial, certamente ele terá mais capacidade para atuar na própria base. Artigo 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do 61. Vamos lá. Inciso 3 do 61. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras. Far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluídas as habilitações tecnológicas. Então, aqui está falando o que pode ser considerado como conteúdos anteriores, formações anteriores nessa formação docente. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluídos cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológica e de pós-graduação. Então, o que está dizendo? Olha, o parágrafo único, ainda dentro do 62A, que fala sobre o 61. Para garantir a formação continuada dos profissionais da educação, isso vai se fazer no próprio local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluídos cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena, enfim. 62B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, para ser professor, você que já é professor, mas quer fazer ali das redes públicas de educação, você é um professor da rede pública de educação e quer fazer ali um curso superior em pedagogia ou de licenciatura, tem um processo específico. Primeiro parágrafo. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas, municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, que tenham pelo menos 3 anos de exercício na profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então, é para professor que passou em concurso público no município, no estado ou na União, não tem concurso público, não tem diploma de ensino superior e está há mais de 3 anos, ou seja, não está no período probatório, já é efetivo. 2. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior aos de vaga disponíveis para os respectivos cursos. Então, as instituições, o primeiro critério é ser professor, concursado, fora do período probatório. Tem mais professores nessa situação do que as vagas? O que a gente faz? Cria critério. A própria instituição pode criar o seu próprio critério. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Vai ter ali todo esse quadro de prioridades e ainda, se tiver mais professor do que vaga, aqueles que estão optando por licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa têm prioridade. Aqui é uma prioridade para aquelas disciplinas que têm menos professores mesmo.
ou que o governo em 2017 considerava mais importantes. Aí eu não entro nesse certame. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão. Então aqui, os institutos de educação superior devem manter 1. Cursos formadores de profissionais para a educação básica. Então, devem formar professores para a educação básica. Inclusive, o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. O normal superior é para as primeiras séries do ensino fundamental e educação infantil. Eu acho que hoje quase não existem mais esses cursos. Eles se disseminaram pelo território nacional para auxiliar os professores, os profissionais da educação que não tinham curso superior. Hoje, o mais comum é que você faça direto a pedagogia, que te habilita não só para trabalhar na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, também como pedagoga, enfim, inspetor, diretor de escola, tem toda ali um rol de possibilidade muito maior que o normal superior. Então, o normal superior não atrai tantos candidatos como a pedagogia normal. Normal não, né? Tira a palavra normal porque tem um curso normal superior, só pedagogia. Inciso 2. Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então, é um profissional portador de diploma da educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Então, deve ter ali um programa de mestrado para professor, de pós-graduação para professor, formação continuada para professores. Não especifica que tem que ser de graça, que tem que ser acessível a todos, que tenha um número X de vagas. Não, tem que ter. Só isso. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Então, aqui está falando, olha, a formação dos profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, normalmente são pedagogos com especialização, será feita com cursos de graduação em pedagogia, como eu disse, em nível de pós-graduação, ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino. Então, normalmente, o que acontece? Se forma em pedagogia e faz uma pós-graduação em gestão, em inspeção, em supervisão, em orientação. Aqui ampliou o rol. Algumas instituições fazem o curso de pedagogia dando habilitação a determinada área dessa. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá práticas de ensino de, no mínimo, 300 horas. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. É lógico que a educação superior são mais, né? Tem uma lei específica lá que a gente pulou, mas tem uma carga horária muito superior a isso. São 300 horas para essa formação docente. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, para ser professor da educação superior, pode-se fazer com pós-graduação. Você tem uma pós, você já pode ser professor da educação superior. Entretanto, tem prioridade os programas de mestrado e doutorado. Quem é mestre e quem é doutor, né? Para qualificar o corpo docente das instituições. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, aquela pessoa que tem notório conhecimento, ela vai ser atestada esse notório conhecimento por uma instituição que tem um programa de doutorado naquela área. Então, a pessoa tem notório conhecimento sobre educação infantil. Aquela instituição, ela tem um doutorado em educação infantil, então ela vai atestar aquele notório conhecimento. Se aquele notório conhecimento for reconhecido, não precisa de título acadêmico para ingressar no curso, para dar aula em faculdade.
na educação superior. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério. Então aqui nós temos: os sistemas de ensino devem prover a valorização dos profissionais da educação. A valorização dos profissionais da educação é uma obrigação dos sistemas de ensino. E deve assegurar, inclusive nos estatutos e nos planos de carreira do magistério público, veja aqui que se você é da rede particular isso que não te inclui. Inciso 1. Ingresso exclusivo por meio de concurso público de provas e títulos. Aqui dá um distanciamento, não permite indicações políticas. Normalmente o concurso ele vai escolher aquela pessoa mais preparada. É evidente que há exceções, só que é a forma mais imparcial de fazer essa escolha. Aquele que se dedicou mais, que estudou mais, acaba passando, é um pouco mais meritocrático. Tem os seus problemas, mas acaba ali exigindo conhecimentos específicos. Poderia ter um processo diferenciado, exigindo mais conhecimentos práticos, de didática, de processos educativos, mas é o que nós temos hoje e isso é uma forma de valorizar, porque você tira a indicação política. Você que mora numa capital provavelmente não está muito vivenciado com isso, mas quem mora no interior ou trabalha no interior provavelmente já deve ter experimentado e visto as indicações políticas tomando lugar de pessoas bem qualificadas, simplesmente porque a pessoa é amiga do prefeito, amiga da secretária, enfim. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado por esse fim. O professor pode sair para estudar e volta e aplica o que aprendeu. Então, é uma maneira de incentivar que os profissionais continuem se formando de forma continuada. Piso salarial profissional, é o Piso Nacional da Educação, aprovado. Eu não vou me recordar a data aqui, mas ele cria um piso nacional da educação. Ele ainda é meio vergonhoso, ele é bem pequenininho, mas é uma forma de garantir uma remuneração mínima para todos, né, do magistério, com carga horária de até 40 horas e garante, por exemplo, 1/3 da jornada para o estudo e preparação das atividades acadêmicas. 4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Então, uma forma de valorizar o profissional é a avaliação de desempenho. Ele vai ter uma progressão funcional por meio da avaliação de desempenho, é uma forma de valorizá-lo. Período reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga horária de trabalho. Então ele vai ter dentro da carga horária de trabalho, se você trabalha na escola pública, um tempo para planejar suas atividades. Você não precisa levar para casa, não vai te sobrecarregar no seu ambiente, no seu lar. Uma maneira também de valorizar esse profissional da educação. Condições adequadas de trabalho, a gente sabe que isso é o mais difícil, né, de se conseguir aqui no nosso país. Condições adequadas, sem violência, com os recursos necessários, sem falta de insumos básicos. Seria isso. Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, ter experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de qualquer outras funções do magistério. Então, para você ser ali dentro de uma função do magistério, coordenação, enfim, você tem que ser professor, pelo menos, né? Tem que ter experiência dentro dos profissionais da educação. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e do parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação, assessoramento pedagógico.
Aqui é uma vitória muito grande dos profissionais da educação que assumem, por exemplo, direção de escola. Antes, o período que você ficava na direção não era contabilizado na sua aposentadoria como efetivo exercício docente. Então você não conseguia se aposentar com aquela redução de tempo própria do professor. Então você caía no regime geral, normal. Então isso foi uma garantia muito importante para quem atua como diretor escolar. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Então aqui está dizendo, olha, a União vai prestar assistência técnica, estados e ao Distrito Federal, aos municípios, para a elaboração de concurso público. Nada impediria, por exemplo, que tivesse uma prova de concurso público em âmbito federal que te habilitasse a trabalhar nos municípios, por exemplo. Mas ela também pode te dar uma assistência técnica, te oferecer possibilidades técnicas de fazer o seu próprio concurso público ali no seu município. É uma possibilidade e, na verdade, uma grande necessidade. Nós começamos no 7, que foi vetado. O parágrafo 8 fala sobre os cursos de formação docente. O 62 fala sobre a formação dos profissionais, que se refere ao inciso 3. O 61 façam o curso de conteúdo técnico. O parágrafo único fala que vai ser garantida a formação continuada para os profissionais, que se refere ao CAPT, né, no local de trabalho, instituições de ensino públicas. O 62B, o acesso dos professores às redes públicas de educação básica a cursos superiores, né, os profissionais da educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo. Esse processo seletivo ele vai ser prioritário para aqueles que tenham cargo público efetivo, com 3 anos de efetivo exercício, ou seja, fora do período probatório, e não tem um curso superior. As instituições de ensino vão poder, ali, caso tenha mais candidato do que vaga, criar critérios para que as vagas sejam preenchidas. Para quem deseja fazer matemática, química, física, biologia e língua portuguesa tem prioridade, estabelecida em lei. 63 vai falar sobre as instituições superiores de ensino. Devem manter curso de formação de profissionais da educação básica, como curso normal, programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então, complementação pedagógica, programas de formação continuada. 64 vai falar da formação de profissionais da educação para administração, planejamento deve ser feito com o curso em pedagogia que habilite para essas áreas ou com pós-graduação, né? Por exemplo, um professor de geografia pode fazer uma pós-graduação em supervisão e ser supervisor, né? Caso o concurso permita que isso ocorra. O parágrafo 2º, o inciso 2, vai falar da formação dos programas de formação pedagógica dos portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Programas de educação continuada para os profissionais da educação dos diversos níveis, tudo isso deve se manter nas instituições superiores de ensino. O 64, formação de profissionais da educação. A gente acabou de ler, né? Eu li errado, vocês me desculpem. Formação docente, exceto para a formação superior, incluirá a prática de no mínimo 300 horas. Eu li errado lá na hora. Alexandre, você vai precisar ler esse é o 15, tá? Esse é o 15. Para a formação docente, exceto para o curso superior, precisa de 300 horas de prática de ensino, ou seja, de estágio supervisionado, prática de ensino, laboratório, formas didáticas ali de se ensinar. Artigo 65, para o Alexandre incluir lá. A formação docente, exceto para a formação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas, ou seja, laboratórios, formas das pessoas que estão se formando para o professor, tenham ali algum conhecimento prévio antes de entrar dentro de sala de aula. 66, né, vai falar sobre a preparação para o exercício do magistério.
no curso superior, faça por pós-graduação, preferencialmente mestrado e doutorado. O parágrafo único, notório saber, pode ser atestado por aquelas instituições que tenham doutorado na área. O 67 fala sobre os sistemas de ensino que devem promover a valorização dos profissionais da educação por meio de ingresso exclusivo de concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com período remunerado de licenciamento remunerado, piso nacional da educação, progressão funcional baseada na titulação e na habilitação, avaliação e na avaliação de desempenho, período reservado para os estudos, dentro da sua carga horária normal, condições adequadas de trabalho e experiências docentes. É um pré-requisito para o exercício profissional. O parágrafo 2º vai falar sobre os efeitos do disposto no artigo 5º do 40 e o artigo 8º do 201 da Constituição Federal, que vai falar que os profissionais da educação que estão em atividades de direção escolar, de unidade escolar e assessoramento são considerados sim em efetivo exercício, e a União vai prestar assistência para a promoção de concursos públicos. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Não sai daqui sem dar o joinha, sem curtir, sem compartilhar, sem ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus. Até muito breve.